Pode se sentar. Abra sua Bíblia no Salmo 117. Pessoal, agora eu vou precisar assim que vocês sejam interativos, tá? Por gentileza, não é resposta certa ou errada, e a gente vai começar pelo Gersão aqui, ó. Glória, fala Gerson. Pessoal, quando você ouve a palavra missões, qual é a imagem que vem para você na sua mente? A primeira imagem que vem na sua mente? Qualquer coisa, irmãos, que vem na sua mente quando você ouve a palavra missões. Gerson, qualquer coisa. Trabalho social, quem mais? Pessoas, quem mais? Almas, imagem, uma visão, uma imagem que vem à sua mente. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Um de cada vez, como que é? Evangelismo, que mais? Objetivo, que mais? Vamos lá. Nações, perfeito, que mais? Culturas, que mais? Bora, pessoal. Não aparece nenhuma imagem para você? De nada? Um vácuo preto assim, ó. Ajuda, que mais? Fome, o que mais? Empatia, alcançar vidas, mais. Salvação, um lugar que aparece na sua mente quando você ouve falar missões. África. Que mais? Além da África. Índia, que mais? Rapaz, quem falou Europa? Meu irmão do céu, você é louco. A Bíblia diz que os espirituais discernem espiritualmente todas as coisas. Que mais? Irmão, olha, escute. Todas as vezes que eu faço a pergunta, geralmente que aparece fome, escassez, miséria, África, ribeirinhos, Índia, pobreza, miséria, serviço, chamado, geralmente são isso que aparece quando a gente ouve a palavra missões, uma imagem que vem nos nossos olhos. Só que a maioria das vezes, irmãos, quando essa imagem vem, é de uma construção que a gente herda, de que o trabalho missionário está diretamente envolvido somente com escassez, com miséria, com pobreza, e em lugares muito distantes, em nações distantes. Eu quero mostrar para vocês que essa visão está errada. Salmo 117, você que não trouxe Bíblia, ligue ela, que hoje a gente vai passear na Bíblia, meu irmão. A gente vai rodar ela. Hoje o rolê vai ser aqui, Salmo 117. Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia, o menor de todos. E imprime uma das maiores verdades de toda a Bíblia. Salmo 117 diz assim, versículo 1. Louvem ao Senhor todas as nações e exaltem-no todos os povos. Verso 2. Porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Irmãos, o Salmo 117 é um imperativo. O imperativo é uma ordem. Você está determinando algo. É o imperativo, o Salmo 117. E o imperativo diz o seguinte: louvem ao Senhor todas as e adorem todos os povos. Notem que existe uma ordem no Salmo 117, que todas as nações da terra devem fazer o quê? Louvar ao Senhor, e todos os povos devem fazer o quê? Exaltá-lo. Só que quem escreve o Salmo 117 é um judeu que acreditava que Deus havia vindo somente para os judeus. Se você ler todo o Velho Testamento, se você ler os livros sapienciais, livro de Salmos, livro de Provérbios, Cântares, Eclesiastes, você vai ver várias vezes essa expressão, louvem ao Senhor, todos os povos se repetindo. E é um imperativo. Só que, irmãos, a maioria das vezes, pode colocar na palestra, lá já no primeiro, a maioria de nós, quando a gente pensa em missões ou em evangelismo, a nossa mente, ela vaga para duas áreas. Primeiro, localização. A nossa mente vai para a África, para o Nordeste e para o Amazonas. É isso. Segundo, circunstâncias, pobreza, miséria, escassez. É isso que a nossa mente acaba indo. Porque a gente associa o trabalho missionário à geografia e às circunstâncias. Só que o trabalho missionário não se trata disso. O livro do John Piper, Alegrem-se os povos, ele é muito assertivo. Piper vai dizer que missões existem porque a adoração não existe. Porque qual que é o problema, irmãos? Chute, não precisa acertar, tá? Quantos deuses você acha que existe lá na Índia? Um deus, 2, 3. Quem quer chutar aqui? Tá, quantos milhões? 11 milhões é mais. Quem dá mais? Mais rei pra cá, vem.
Mas vem, quem dá mais? Quem dá mais? Mais que 11 milhões. Todo dia tem um. Quem mais? Perfeito. Ah, você colou, irmão. Você está com o celular na mão aí, é para o Wikipedia. Irmãos, mais de 300 milhões de deuses na Índia. 300 milhões. Tem mais deuses na Índia do que habitantes no Brasil. Então qual que é o problema, irmãos? Por que o indiano ele vai para o inferno? Porque eles estão adorando aos deuses errado. Deuses errado. Porque, irmãos, missões é você anunciar as boas novas do Evangelho para que as pessoas se convertam ao Deus verdadeiro e, entregando a sua vida ao Deus verdadeiro, sejam salvos. Então, missões existe porque o louvor que é devido a Deus não está existindo. Em suma, todo homem vai ser, irmãos, lançado no abismo por causa que eles estão adorando a deuses que não o salvam. Então, irmãos, por detrás de todo o trabalho de evangelismo e missões, não está focado suprir necessidades circunstanciais e muito menos de você investir em regiões onde a geografia é desfavorável. Quando a gente fala de missões, nós falamos, irmãos, de anunciar ao Deus verdadeiro para que esses homens se convertam e agora adorem ao Senhor todos os povos e todas as nações da terra. Então, missões está ligado à adoração. Aí os músicos vão falar assim, caramba, então a gente tá bom, hein? Porque a gente manja de adoração, né? Só que, irmãos, a adoração não é aquilo que a gente faz no púlpito, a adoração é aquilo que a gente faz na vida. Por exemplo, você se lembra quando Abraão, Deus chama Abraão e fala, Abraão, dá o teu filho, teu único filho. A Bíblia diz que Abraão vai então ao Monte Moriá, e no pé do Monte Moriá, o que ele diz? Nós vamos subir ao monte para adorar ao... Irmãos, será que, além de Abraão e Isaac, tinha um contrabaixista lá? Um baterista? Tinha um vocal lá, né? Um back, né? Não, porque adoração, irmãos, não tem a ver com instrumentalidade. A palavra adoração significa obediência. Subamos ao monte para obedecer a Deus. E qual que era o instrumento que ele ia utilizar? Era o cutelo no peito do filho. Então a adoração, irmãos, quando a Bíblia diz louvem ao Senhor e adorem a Deus todos os povos, o que Deus está, o imperativo está dizendo que todas as nações devem obediência. Notem, irmãos, que por ser o imperativo, é uma ordem, louvem ao Senhor. Então todas as nações da terra estão debaixo de uma dívida. Qual que é a dívida? A adoração. Eles não adoram o Deus verdadeiro. Então quando a gente fala de evangelismo e missões, nós estamos falando de adoração, de obediência. Agora, irmãos, vamos lá. Pessoal, falando de África, quantas, assim, chuta também, começando pelo Gerson de novo. Irmãos, quantos irmãos em Cristo você acha que hoje, domingo, vão se reunir na África para adorar ao Senhor? Gerson, chuta aí. Continente inteiro. 56 países da África. Dá um chute aí, os mirlão. 20 mil na África, quem dá mais? É mais. 50 mil, quem dá mais? Ah, sejam generosos, gente. Mais de 100 mil. 1.000? Mais, muito mais. Vamos lá. Mais de 1 milhão, muito mais. Quem deu 5? É muito mais. Vamos lá. 15 milhões? É mais. 20 milhões, é mais. Gente, sejam generosos, gente. Quanto? Muito mais. 1 bilhão, ô louco. Aí é a Índia, né? Mais de 50 milhões, quem dá mais? Mais de 100 milhões. 200 milhões, é mais. Aí, um pouquinho mesmo. Aí é o continente inteiro. Irmãos, mais de 350 milhões de cristãos vão se reunir na África para adorar ao Senhor hoje, no domingo. Agora na Europa, quantos você acha que tem? Que hoje vão se reunir para adorar ao Senhor? 100 mil? Alguém falou 100 mil? Quase acertou, miserável. Irmãos, em todo o continente europeu, um continente de mais de 750 milhões de pessoas, menos de 5% vão se reunir para adorar ao Senhor. Agora, pensando dessa ótica, qual o lugar que nós deveríamos investir mais em missões? Perfeito. Mas, irmãos, você percebe que se eu chegar aqui com um vídeo, e eu tenho vários aqui,
de projetos missionários, de viagens à África. Ia mostrar uma criança na África, irmãos, para a igreja falar, irmãos, abençoe o reino. A gente vai, irmãos, sabe, nosso coração vai amolecer. E falar, poxa, eu vou comprar uma camiseta do projeto lá. Mas se eu pegar a mesma criança, e em vez de ser uma criança de Uganda, for uma criança, irmãos, da Finlândia, será que você e eu, como igreja, nós vamos investir o nosso dinheiro em euro para uma criança que tem tudo, mas que se morrer vai para o inferno do mesmo jeito que uma criança lá no Togo? Percebe, irmãos, que a nossa visão está errada. O problema é que nós nos envolvemos com um trabalho missionário ou com um trabalho de evangelismo com a nossa visão baseada em dois fatores principais. Qual é o primeiro? Geografia. E o segundo? Circunstâncias. Agora, irmãos, se por um acaso, assim, extraordinário, a África inteira acabasse a fome, irmãos, e a América do Norte se tornasse o país mais pobre da Terra. Percebe, irmãos, como a nossa visão é limitada. Irmãos, nunca, quando eu pergunto qual a visão que você tem quando você ouve a palavra missões, nunca ninguém disse Suíça. Nunca ninguém disse França, Champs-Élysées, Wall Street lá, Los Angeles, né? Vamos lá, ou vamos lá para Orlando, né? Evangelizar o Mickey. Não, o pessoal não pensa nisso. Não é verdade? Mas, irmãos, se hoje lá na Flórida, 100% daquele estado, ele é cristão, sim ou não? Não. Então perceba, irmãos, que a nossa visão sobre missões e evangelismo é extremamente imatura. E eu quero aqui, irmãos, abrir sua cabeça para isso. Abrir seu entendimento para você entender que evangelização e missões não tem a ver, primeiro, com geografia e, segundo, com circunstâncias. Tem a ver com levar o nome de Deus para que todos os povos adorem ao único e verdadeiro Deus. Amém? Quem entendeu esse início? Quem não entendeu, levanta a mão. Baixou, irmão? Sim ou não? Ficou meio que assim? Vamos lá, pessoal. Eu vou tratar hoje sobre abordagem evangelística. Quem já evangelizou sabe disso. Sabe aquele momento que parece dar uma travada, irmão? Parece que dá a tela. Os novos nem entendem isso, né? Os mais velhos vão lembrar, né? Tela azul, né? Quando travava o PC lá. E você fala, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Aqui é uma provocação. Aprendendo a evangelizar com sabedoria. Irmãos, qual é a diferença do conhecimento e da sabedoria? Alguém sabe? É uma resposta filosófica profunda, irmãos. Alguém sabe? Irmãos, conhecimento é saber que o tomate é fruta. E sabedoria é não botar ele na salada de fruta, tá bom? Então, a gente tem que aprender a evangelizar com o quê? Sabedoria. Amém? Pode passar. O que eu vou fazer agora essa semana? Estudo de campo. Quando eu estou num lugar, eu preciso saber reconhecer o lugar onde eu estou. Perfil populacional, tipo de influência. Irmãos, eu vim aqui pelo Rubião, né? Rubião, né, Gerson? Rubião. Irmãos, vocês acham que no Rubião tem tráfico de drogas, sim ou não? É Rubião, tem? Tem, né? Conhece os caras da boca, né? Não, para evangelizar, né, irmãos? Claro. Irmãos, você acha que aqui no Rubião tem problema de mães solteiras, sim ou não? Abuso sexual? Estupro? Tem, né? Qual que é o bairro mais top de Botucatu, irmãos? Aquele tipo, onde só está os pontas de lança mesmo, sabe? Como que é? Tem alguém do Espaço Verde aqui? Condomínio Espaço Verde, pronto. Irmão, você acha que lá dentro do Espaço Verde tem tráfico de droga? Não, estou falando de consumidor, estou falando de tráfico. Dentro. Não, a droga tem tudo quanto é lugar, né? É uma droga mesmo, né? Mas lá dentro tem uma biqueira? Difícil, né? Irmãos, por exemplo, Cidade Tiradentes, que é o vídeo que eu mostrei para vocês, é uma região, irmão, extremamente pobre e carente. Quando eu entrei lá, irmãos, foi um barato, porque eu cheguei lá, tinha um amigo nosso, o Paulinho Cavalcante, que ele é extremamente conhecido na Zona Leste, tem um trabalho lá chamado Me Ajude, já passou na Globo, na Fátima Bernardes, ele é um trabalho incrível, e ele é um baita amigo. E eu cheguei e falei, Paulinho, quero que você me leve no líder do tráfico lá, a gente vai fazer um projeto aqui. E aí a gente chegou, irmãos, e os caras na boa, né? Com as metrancas no peito, né? As quadradas na cintura. E aí eu fui conversar com ele, falou, ó, sou do projeto assim, assim, assado, e tal, e a gente assim, e ele, não, pode crer, evangelista, está liberado, entra aí, fica de boa.
abençoa a gente aqui para o nossa empresa melhorar? Eu falei, lógico que não, né, pô? Eu vou orar para acabar isso aqui, né? Mas aí, irmãos, ali é uma região que todo esse caldeirão, irmãos, que a gente falou, está lá dentro. Mas, irmãos, imagine se eu pegar vocês e falar assim, pô, vamos evangelizar lá no Itaim Bibi, em São Paulo. Região nobre, tipo Alphaville. Irmãos, eu preciso reconhecer a região onde eu estou. Como é que eu faço lá no centro de Botucatu, sei lá, um prédio grande lá, top, onde só estão os ricaços? Como é que eu faço para alcançar o cara da cobertura? Se ele sai do prédio dele, que é um por andar, desce no elevador, que é privativo, entra no carro, que é blindado, com o vidro fechado, desce no subsolo da empresa, sobe o elevador da empresa, na sala dele. Como é que eu alcanço esse cara? Para pensar nisso. Porque na comunidade, irmãos, você chegou, galera, vai ter cesta básica. Né? Vai ter um cantor internacional, quem? Gerson do Berrante. O povo nem sabe, irmãos. O povo vai. O povo vai. Mas e aí, quando eu estou lá na região nobre, como é que eu faço? Porque eu preciso o quê? Conhecer a área onde eu estou. Aonde eu estou evangelizando. Eu preciso saber o lugar. Pode passar. Deixa eu mostrar um mapinha aqui, ó, simples, para vocês. Esse mapa é da cidade de Piracicaba. Nós estamos inaugurando uma igreja que é nesse pontinho vermelho aqui, ó, na Avenida Antônio Franco de Lima. Eu cheguei para o pastor e falei, pastor, vai inaugurar que dia? Tal. Eu falei, então me dá o sábado para eu levar a galera para o evangelismo. Nós vamos evangelizar e eu vou levar a galera do bairro para o culto de inauguração. Só que o culto de inauguração tem que ser diferente. Não é aquele monte de 20 preletores e diretores e diretoria da igreja, cada um falando. Eu falei, não dá, culto de evangelismo não dá para ser assim. E ele topou, eu falei, então eu vou pedir para a prefeitura para a gente fechar a rua, e vai ser um culto evangelístico na abertura da igreja. Nós vamos alcançar todo o bairro. Irmãos, era um bairro grande, aqui era uma região muito pobre. A biqueira estava aqui, cadê o campo? Geralmente a biqueira fica perto do campo de futebol. Entenderam a associação, né? Perto da Arena Corinthians. Estou brincando. Calma, pessoal, devagar. Guardem as armas. Eu fiz essa piada na Zona Leste, quase eu morri lá, irmãos. Os corintianos ficam doidos, né, irmãos? Irmãos, sabe por que a gente não pode ser corintiano? Porque Paulo escreve lá em 1 Coríntios 6, já vos escrevi anteriormente por carta, que não vos associeis aos imorais. E aquela é a primeira carta. Que carta que ele escreveu se aquela era a primeira? Os corintianos roubou. Então toma cuidado com esse povo. Estou brincando, irmãos. Quebra gelo. Então, ó, estava aqui no campo de futebol. A biqueira era de frente, irmãos. Os caras com a camisa do São Paulo, Palmeiras e Santos só, fica tranquilo. E aí, irmãos, cheguei lá, no chefe da biqueira, expliquei o projeto, falei, ó, a gente vai visitar e tal, papapá. E nós fizemos o evangelismo lá, com o foco de levar a comunidade para conhecer a igreja. Então, reconhecendo o lugar aqui, não parece, irmãos, mas aqui era uma região carente da cidade. Uma região muito pobre da cidade. Aqui a divisa, para cá, é o Bosque dos Lenheiros. E aqui é uma região muito perigosa. Então, nós entendemos o quê? O lugar que vamos trabalhar. Eu tinha lá uns 80 jovens para fazer evangelismo. Eu contei quantas ruas tinha. Dali eu consegui ter uma noção de quantas casas eu tinha, por aproximação. E eu sabia que no horário eu vou conseguir alcançar todo esse bairro. Irmãos, se eu ampliasse, ia ver que é enorme lá. Falei, mas o foco é aqui. Então, a gente tem que conhecer o campo de atuação. Pode passar. Durante uma abordagem, irmãos, uma das coisas muito importantes é você sempre procurar evitar conflito com a comunidade. Você vai evangelizar, senta na casa de alguém, aí o cara chega assim para você e fala assim, e aí na sua igreja, pode usar bermuda? Aí na sua igreja, o homem senta com a mulher? Aí na sua igreja, não sei o que tem? Irmãos, um monte de situações relacionadas a usos e costumes que a gente vai encontrar. Irmãos, eu estava em Salvador, numa favela em Salvador evangelizando. Isso alguns anos atrás. Irmãos, pensa naquele sol, né, um para cada baiano. Aquele calor, irmãos. E aí, era de tarde, depois do almoço, eu estava numa favela lá. E eu, orando a Deus, eu falei, Senhor, eu não conheço ninguém, não conheço nada aqui. O Senhor sabe quem o Senhor quer salvar, é eu que não sei. Me mostra.
Irmãos, aquele monte de casa que sumia assim, né? 6, 7, 8 andares assim, né? Aí eu comecei a ouvir uns gritos assim, vagalume, mata o vagalume. Aí eu, 2 da tarde, mano, mas que raio de vagalume é esse? Aí daqui a pouco eu ouvi de novo, vagalume, pega o vagalume. Aí eu falei, mano, que coisa doida é essa? Irmãos, daqui a pouco juntou uns 10 baianos assim, irmão, e baiano, a criança já nasce dançando capoeira, né? Os camaradas enormes assim, irmãos. Quando eu vi, me cercou e eu descobri quem era o vagalume. Era eu. É sério, irmãos. Agora é cômico, mas no dia foi tenso. Aí um dos caras, o mais velho dos capoeiristas, virou e falou assim, esses branquelos aí, mano, escravizou a gente. Nós vai resolver isso. Irmãos, eu já pensei, pô, vou ser mártir na Bahia, cara. Poxa vida, né? Aí eu fui falar, não escravizei ninguém não, cara, você é doido? Nisso, irmãos, olha, Deus é bom. Tinha um amigo meu, pensa num negão de 2 metros, capoeirista também, missionário. Aí ele chegou e me abraçou assim, pô, deixa o Branquelo Azedo de boa, ele é irmão nosso, da igreja, pá, não sei o que tem. Ele virou assim e falou assim, corre, mano. Meus irmãos, pensa no Zayn Bolt descendo, flecha branca naquela favela. E eu desci, irmãos, eu corri, me perdi na favela, não sabia onde eu estava mais. E ele segurando a galera. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você vai entrar em lugares que existem conflitos históricos. E a gente não está lá para resolver isso. O que aconteceu em Salvador, irmãos? O que aconteceu na Bahia, no Brasil? Irmãos, homens escravizaram homens. Aquilo que o diabo faz espiritualmente, o homem fez fisicamente. Uma coisa absurda, abjeta. E a Bahia, irmãos, é por isso. Você vai no Pelourinho. O que aconteceu no Pelourinho? Eles chicoteavam homens em praça pública. Irmãos, quem já foi aqui na Bahia? Oxente, meu rei, diga aí. Acarajé. Irmãos, Mercado Modelo, ponto turístico, vai lá. Quando você for no Mercado Modelo, vai lá no fundo do Mercado Modelo, tem uma escadinha que você desce no subsolo do Mercado Modelo. Poucas pessoas sabem disso. Dá para descer lá, ele é aberto. Tem umas placas de concreto e ele é inundado aquela parte. Sabe o que eles faziam lá, irmãos? Hoje tem uma escada, antes não tinha. Eles jogavam os escravos no buraco, doente, para que a hora que subisse o nível do mar, a maré subisse, aquilo enche d'água, eles morriam afogados, abria as portas do Mercado Modelo e os corpos eram levados para o mar. Então você imagina, irmãos, o tanto de cicatrizes que tem essa sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão você vai começar a entrar numa utopia e tentar resolver problemas históricos que você não vai conseguir. Irmãos, eu estava em Hernandárias, no Paraguai, a nossa base lá hoje tem uma igreja construída. Mas na época era só uma base. E eu tinha um desejo de fazer alguma coisa por missões. Eu era novo convertido, queria fazer alguma coisa. Eu tinha vontade, mas não tinha dinheiro. Aí, irmãos, um dia, conversando com a Juliana, a missionária Juliana, ela mandou umas fotos no meu e-mail da base. Irmãos, o mato estava passando o telhado da base assim. E, cara, eu morei no sítio, eu sei carpinar, eu sei. Eu falei, Ju, eu vou para aí, eu vou carpinar o terreno da base. Ela falou, se a gente precisa carpinar e fazer cerca. Eu falei, demorou, vamos embora. E eu fiquei uns 15 dias lá, irmãos, no Paraguai, carpinando, tirando cupim e abrindo os buracos das cercas que estão lá hoje na base. Um dado momento, irmãos, ali, num dos dias, você tem que vir embora, atravessar a ponte do Brasil-Paraguai cedo, porque é perigoso ali. Irmãos, um dia a gente esperando o busão lá, em Hernandárias o busão não chegava. E, irmãos, eu não conhecia a realidade, estava com a missionária, e ela preocupada, desesperada. Meu Deus do céu, não dá para a gente dormir no Paraguai, não podemos dormir no Paraguai, precisamos voltar. Paramos num bar, a hora que a gente olha a televisão, na rodovia que dá acesso a Hernandárias, Cidade Leste, a polícia colocou um radar lá. E o que os paraguaios fizeram? Começaram a dar tiro no radar. Tá. E aí os policiais começaram a dar tiro em quem estava dando tiro no radar. Irmão, só sei que virou uma confusão e começaram a incendiar carro, foi uma loucura aquilo. E a gente tentando sair de lá. Aí a gente foi, subornou um cara, falou, me leva embora daqui, a gente é brasileiro. Brasiliano? Aí a gente chegou, irmãos, quando a gente chegou na barreira, onde os caras estavam lá, eles viram que a gente é brasileiro, irmãos, eu não entendo o espanhol, assim, né, muito malemar, né? Mas ali Deus deu na hora o discernimento. Na hora, a interpretação de línguas, eu escutei,
brasiliano mata. Aí eu olhei assim para a cara da Juliana, e eles vieram com um pedaço de pau armado para cima da gente. E ela começou a gritar, missionário, missionário, sou missionário e tal, igreja, igreja e tal, igreja, né? E aí, perna para quem pode, irmão, correndo, que nem doido lá. Aí a gente deu um dinheiro para um outro cara, taxista que não estava podendo passar, ele pegou um carro sem adesivo, para deixar a gente na fronteira para atravessar. Falei, pô, não morri na Bahia como Marte, vou morrer no Paraguai como Marte. É para acabar, né? Mas nota, irmãos, o que aconteceu no Paraguai para eles terem uma repulsa com o Brasil? Alguém sabe? Alguém desconfia? O que aconteceu entre o Brasil e o Paraguai aí que não foi legal? War. Guerra. Guerra Brasil-Paraguai. O que aconteceu na guerra do Brasil-Paraguai? O Paraguai declarou guerra ao Brasil. O que o Brasil fez? Matou todos os homens do Paraguai. Aí acabou os homens do Paraguai. O que eles fizeram? Pegaram as crianças e mandaram no fronte com o Brasil. O que o Brasil fez? Matou as crianças também. Agosto é celebrado, irmãos, o Dia das Crianças no Paraguai. Sabem o quê? Em memória às crianças que morreram no fronte contra o Brasil. Aí acabou a guerra. O que o Paraguai fez? Estava destruído como nação, não tinha homens, pouquíssimos, velhos e tal. O Brasil foi lá e tomou posse das terras, os empresários tornaram os grandes latifundiários do Paraguai. Até hoje o Paraguai, irmãos, eles sempre se achavam que era a maior nação da América Latina antes da guerra. E eles atribuem ao Brasil a miséria e pobreza que estão. Então o Brasil é muito bem-vindo ali, o brasileiro, em Cidade Leste. Mas entra para dentro do Paraguai para você ver, não é muito bem-vindo. Então a gente tem que tomar o quê? Tomar cuidado com o lugar que nós estamos. A gente precisa ter um discernimento do lugar onde nós estamos anunciando a Cristo. Pode passar. No Eu Me Importo, irmãos, a gente trabalha com equipes de 3 a 4 membros, distribuídos em 2 equipes por rua, ou seja, um em cada calçada, no máximo de 6 a 8 pessoas por equipe. Cada pessoa tem uma ficha de visitação, uma fichinha que a gente entrega. Depois eu falo sobre isso. Pode passar. Durante uma abordagem, irmãos, Deus só quer que você fale. A obra quem faz é Ele. Irmãos, você precisa entender que quem realiza a obra é Deus, não é você. Né? Às vezes a gente ora assim, Deus, visita os hospitais. Eu fico imaginando Deus lá de cima. Tá, vai lá abençoar. Vou eu descer daqui? Senhor, visita, né, o pobre, o miserável, o descovalido. E Deus está lá, vai lá. A obra eu faço, mas você tem que ir. Irmãos, deixa eu contar uma experiência para vocês. Eram 12 dias de clamor para 12 meses de bênção na minha igreja. Uma quarta-feira. Cheguei, tinha um morador de rua sentado na porta da igreja. Ivan, o nome dele. Eu cheguei mais cedo. Eu vi ele lá, guardei minhas coisas, voltei e sentei do lado dele. Falei, o senhor está bem? Ele falou, estou bem. Falei, como é o nome do senhor? Ele falou, Ivan. Falei, poxa, eu nunca vou esquecer o nome do senhor, é o nome do meu irmão, que me levou a Cristo Jesus no acampamento de jovens. Falei, senhor Ivan, vamos entrar, participar do culto? Ele falou assim, jovem, eu estou há um mês sem tomar banho e semanas sem comer nada. Eu não sou o tipo de pessoa que as pessoas sentam do meu lado. Eu falei, não, o senhor está no lugar certo, a igreja é exatamente para todo tipo de pessoa. Eu falei, Deus tem uma palavra para o senhor hoje, o senhor não está aqui por acaso. Não há casualidade na vida. Entra, irmãos, ele sentou lá na última cadeira. Ao redor dele, irmãos, virou um bolsão de isolamento. Os irmãos sabem que é assim, ó. E eu lá da frente olhei e falei, ô Senhor, cega ele para não ver isso. Meu Deus do céu. Acabou o culto, o meu pastor tem o hábito de fazer um corredor de oração com os obreiros. A gente pega o óleo de unção e passa a cada um e a gente abençoa. Eu te abençoo. E aí eu vi ele lá na última cadeira. A igreja inteira fez a fila, eu era o primeiro obreiro, e eu consagrando, eu só aqui, uns olhos no peixe, outro no gato. Eu vi que ele não foi para a fila. Aí eu dei sinal para o diácono. E ele, o senhor Ivan, não conhecia aquele versículo, resistir ao diácono e ele fugirá de vós, né? O diácono não pegou ele. E veio eu escoltando. E eu aqui, irmãos, na ponta aqui, ó. Catei o óleo de unção. A hora que ele foi passar, eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e disse, eu te abençoo em nome de Cristo Jesus. A hora que eu falei isso, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, você sabe o significado da palavra bênção. O favor de Deus em favor dos homens. Se você despedir esse homem com fome, com sede, querendo um banho, você vai ser o meu favor em favor da vida dessa pessoa? Irmãos, eu recolhi a mão ali rapidinho. E passei pelo corredor, peguei ele pela mão, virei para ele e falei assim, senhor Ivan, o que o senhor vai fazer hoje à noite?
cara, você já perguntou para o morador de rua o que ele vai fazer hoje à noite? Ele virou para mim assim e falou, nada. Eu falei, está com a agenda livre? Ele falou, tô. Eu falei, pois bem, só um minutinho. Peguei minhas coisas, chamei ele e falei, o senhor vai jantar em casa hoje? Aí ele olhou assim para mim, eu? Falei, o senhor. Ele entrou no meu carro, sentou ali na frente, puxou o cinto. Nós chegamos em casa, ele foi tomar um banho, fez barba, shampoozinho no cabelo. Aí eu peguei umas roupas minhas da época que eu era magro, todo mundo já foi magro um dia, né? Amém, né? Oh, Jesus, está todo mundo aí no processo de ampliação do templo, né? Aleluia. Alguns que é catedral, né? Basílica. Aí peguei aquelas roupas, irmãos, antes, né? Catei as roupas, dei para ele, sentamos na mesa. Irmãos, eu nunca fui a Jerusalém, mas aquele dia eu vi o Monte Horebe, irmãos. Pensa no prato do Gersão. Precioso demais, né? Irmãos, o homem comeu, mas comeu. Repetiu. Aí ele virou para mim e falou assim, como é que eu posso agradecer o que você está fazendo por mim? Eu falei para ele assim, o senhor está pensando que eu sou bom, né? Mas eu não sou. Falei, há 10 anos atrás, o senhor jamais daria carona para mim, porque era eu que era um jovem que estava tomando etanol em posto de gasolina. Mas um dia Cristo Jesus entrou na minha vida, e Ele transformou a minha vida. E eu não sou bom porque há qualquer qualidade em mim, mas porque todas as virtudes procedem dEle que é bom. A Bíblia declara, Deus é bom. Deus é bom. Ele é bom. Irmãos, passei um café, falei para ele assim, vamos lá na sala conversar. Preciso falar com o senhor. Irmãos, isso já era umas meia-noite e pouco. No outro dia eu ia trabalhar, sair de São Paulo e pregar em São Miguel Paulista e voltar para Piracicaba. Madrugada dentro, café e garrafa de café. E eu falei para ele, conta sua vida para mim. Irmão, sabe o que aquele homem disse para mim naquela madrugada? Ele disse aquilo que todas as pessoas que estão sob o domínio de Satanás dizem. O diabo veio para roubar, matar e... Irmão, só muda o CEP e o CPF. É a mesma coisa. O diabo faz isso na vida de todo mundo. Irmãos, num dado momento que aquele homem se esvaziou, e eu estava uma vez, irmãos, indo num voo para Manaus, eu estava indo, a gente ia fazer um projeto de viagem aos ribeirinhos, nós ficamos 3 semanas navegando nos ribeirinhos, e nas tribos indígenas, e nessa viagem indo para Manaus, eu li um livro que mudou a minha vida, irmãos, chamado, anote aí, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. A história desse indiano, irmãos, impactou a minha vida. Aquela noite, irmãos, um voo difícil, o homem na cadeira de trás, que eu estava no avião, no assento de trás, infartou e morreu. No voo turbulento, um pouco antes disso, eu estava lendo o livro, irmãos, e eu chorando, chorava copiosamente aquela madrugada naquele voo. Aí a comissária de bordo veio e me, o senhor está bem? Eu falei, estou bem, Jesus está falando comigo. Aí eu mostrei o livro para ela, Deus está falando comigo. Aí ela olhou, não entendeu muito bem, né? Acho que ela pensou, será que ele está mais próximo do céu, né? Não entendeu muito bem. Aí, irmãos, uma palavra daquele livro marcou a minha vida para sempre. Diz lá o texto que para Deus edificar um edifício, e Pedro vai dizer que nós somos pedras do edifício de Cristo Jesus, e Paulo vai dizer em Coríntios que ele lançou o alicerce, que é Cristo Jesus, e sobre esse alicerce cada um vai construir a sua casa. Aquele texto dizia que antes de Deus construir um edifício para a sua glória, Ele primeiro destrói, Ele implode toda a vida da pessoa, uma vida de pecado, de um edifício de pecado, Ele limpa todo o terreno, e então ali Ele começa um edifício para a sua glória. E aquilo me marcou, e Ele disse que uma das formas como Deus limpa o coração humano, é deixando com que a pessoa fale, a pessoa vai falando, botando para fora, e Ele vai esvaziando. Isso se chama santificação, irmão. Santificação é quando Deus começa a tirar o mundo de dentro do coração. Justificação é quando Deus tira o homem do mundo. E a santificação é quando Ele tira o mundo de dentro do homem. E aquele homem falou, irmãos, madrugada dentro. Teve um momento que eu levantei assim e falei, senhor, você coloca em pé. Eu quero fazer um convite para o senhor. Eu apresentei o plano da salvação para ele. Ele falou, apresentou o plano da salvação para ele. Eu falei, eu quero convidar o senhor hoje para tomar uma decisão por Cristo Jesus. Eu levantei e falei para ele, senhor Ivan, o senhor quer aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor, único e Salvador da sua vida? Hoje é noite de salvação para você. Irmãos, aquele homem se levantou, encheu o pulmão de ar. Na sala da minha casa ele virou assim e falou, não, eu não quero.
Irmãos, quando aquele homem falou aquilo, meu coração se explodiu de alegria dentro do meu coração. Aí você fala, peraí, que missionário macabro é esse? Né? Porque, irmãos, eu sei que o que Deus quer é que eu fale. Quem faz a obra é Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O problema é que a gente quer convencer o homem e a gente quer que o Espírito Santo de Deus anuncie as boas novas. Só que não é assim que acontece. Deus nos chama para falar e Ele é suficiente para convencer. O Espírito Santo de Deus ainda é poderoso para convencer todo homem do seu pecado. Só que Deus espera que você fale dele, anuncie a Ele. Porque Ele é poderoso. É por isso que Paulo declara em Romanos capítulo 1. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Que poder é esse? É o poder de Deus que domina o poder do pecado. Todo homem está sujeito ao pecado, e o pecado exerce domínio sobre a vida dele. E só existe uma maneira poderosa para dominar o pecado, é o Espírito Santo de Deus. O Evangelho domina o poder do pecado. É por isso que ele não se envergonha. O Evangelho continua sendo poderoso para salvar qualquer pessoa da terra. Só que, irmãos, nós somos chamados para a proclamação. E o Espírito Santo de Deus, ele foi dado para o convencimento. A gente quer convencer. Por isso que eu falei, Deus visita os hospitais. Deus, vai lá, seu cajibrino, que eu vou fazer a obra. Mas eu preciso que você esteja lá. Irmãos, evangelizar é você entender as oportunidades que Deus te dá. Eu trabalhava de promotor, e eu estava em Tatuí, irmãos. Perdão, Tatuí, isso mesmo. E aí eu estava sentado, irmãos, eu era novo convertido. Minha conversão foi meio high power, irmão. Me converti com 6 meses, meu pastor falou assim, eu vou te botar na teologia. Eu nunca tinha ouvido falar de teologia. Eu virei para ele, isso é de comer ou corre atrás da gente? Aí ele falou assim, sábado, 1 da tarde, você tem que estar aqui. Dá 1h06, todo sábado. Eu falei, tá bom, o que a gente vai fazer? Ele falou, você vai descobrir lá. Primeira matéria, Epístolas Paulíneas. Primeira matéria de Epístolas Paulíneas, Romanos. Irmão, minha mente ferveu. 16 capítulos. A teologia sistemática do apóstolo Paulo. Aquilo que ele construiu e que mais influenciou a humanidade até hoje. O escrito mais poderoso de toda a Bíblia. Eu não entendia nada, irmãos. Estudei as epístolas gerais. Irmãos, quando entrou no livro de Hebreus, a minha mente ferveu. Eu li o livro de Hebreus 15 vezes seguido, sem entender absolutamente nada. Novo convertido. Mas Deus estava, irmãos, me santificando. Irmãos, de cada 10 palavras minhas, 12 era palavrão. Eu era um jovem terrível. A minha respiração ofendia a Deus. Só que Deus usou isso para transformar a minha mente, abrir o meu entendimento. E não foi fácil. Não foi fácil. E eu estava lendo aquele dia, e eu tinha uma Bíblia do Novo Testamento dos Gideões, irmão, toda rabiscada, que eu marcava inteirinha. Aí eu estava sentado na rodoviária, um jovem deu um pulo de umas 4 cadeiras e sentou do meu lado. E virou assim, você é crente, né? Eu falei, eu sou. Ele falou, eu também eu sou desviado. Eu virei para ele, então, você era desviado, porque agora você vai estar enviado de novo. Você vai estar no caminho agora. Ele olhou assim para mim, irmãos, eu estava de boa, né? Foi ele que começou. Aí ele olhou assim para mim e começou a falar. Tá falando. Aí nisso, irmãos, na plataforma minha chegou lá o busão de Piracicaba. Aí ele olhou assim para mim, não é seu busão? Eu falei, não é não. E eu continuei. Palavra no menino. 1 hora depois chegou o busão de Piracicaba. Ele falou, não é o busão de Piracicaba? Não é o seu? Eu falei, não é não. Aí passou mais 1 hora, ele sentado do meu lado, busão de Piracicaba, ele falou, cara, não é esse o seu? Eu falei, ainda não é. E de novo, mais 1 hora chegou o dele. Ele falou assim, cara, eu vou ter que ir que meu ônibus chegou. Eu falei, tá, leva a minha Bíblia, e hoje você precisa se reconciliar com Cristo Jesus. Irmão, sabe o que eu perdi naquele dia? Eu perdi uma passagem de ônibus, mas sabe o que eu não perdi? A oportunidade de anunciar a Cristo. Evangelizar é você entender as oportunidades que Deus te dá. E Deus todos os dias coloca pessoas. E eu vou mostrar para você
Qual é a oportunidade biblicamente? Porque a Bíblia mostra o momento em que Deus está preparando um coração para ser salvo. Mas você precisa, irmãos, entender que evangelizar é você entender as prioridades e você focar o quê? Em falar acerca de Cristo Jesus. Anunciar as boas novas. Irmãos, um dia eu estava numa deprê em 2010, sabe aquelas deprê existencial? Aí um amigo meu falou, cara, vamos para Paraty, vamos passar o Réveillon lá e tal, tem um casal de amigos que tem um hotel lá e vai nos abençoar. Aí eu falei assim, caramba, você tem uns amigos da hora, né, mano? Dono de hotel em Paraty, vamos embora, né? Casal da Assembleia de Deus. Cheguei lá, irmãos, mal na fossa mesmo, sabe? Aí tal, de madrugada esse homem entra no meu quarto, eu meio sonâmbulo assim, acende a luz, começa a falar um monte de coisa. Eu olhei para ele e falei, mano, esse cara é muito de Deus mesmo, né? Porque 4 da manhã, né? Acordar a gente, né? Ele falou, estava orando, eu preciso falar algo para vocês. E pá, soltou assim, né? Eu voltei a dormir. No outro dia eu estava numa escuna, né? Eu e mais 2 amigos. Aí um cara, irmãos, mas ele não estava nem bêbado, ele estava trêbado. Ele de longe assim, ele só olhando para a gente, eu olhando para ele olhando para a gente, eu olhando para ele. Eu falei, ixi, esse cara vai arranjar confusão. Aí ele veio, irmãos, com um copão assim, sabe? Virou assim para mim e falou assim, ei, posso fazer uma pergunta para os 3 homens aí, para vocês 3? Eu falei, claro, já perguntou, pode falar. Ele falou, cara, vocês são gay? Aí eu olhei assim para ele, né? Caramba, gente do interior, né, mano? Pega lá, terra na unha. Não, você é de São Paulo, tá beleza, tem uns metrosexual lá, né? Aí, zoando, né? Eu falei, não, cara, porque a gente parece gay. Ele falou, não, cara, que tem 3 minas ali dando mó mole para vocês nem aí. Eu falei, não, cara, você entendeu errado, a gente é cristão, cremos em Deus, que Deus preparou a pessoa para a gente, tá, aquela conversa, né? Ele falou, vocês têm cara de crente mesmo, viu? Olha só o parâmetro dele, né? Aí ele com o copão, irmãos, de cerveja na mão, virei para ele e falei assim, cara, eu já fui casado com essa loira aí. Com a loira, com a branca e com a ruiva. Aí eu virei para ele e falei, eu com 19 para 20 anos, eu estava tomando etanol em posto de gasolina. Eu estava com a minha vida acabada. Irmãos, eu estava na minha, estava de boa lá. Quem começou foi ele. Eu estava completamente perdido. Só que Cristo Jesus entrou na minha vida e me divorciou dessa desgraça. E eu sei que isso vai acabar com a tua vida, com o teu casamento, vai acabar com tudo que você tem. Aí esse cara virou na escuna, o cara bebia etanol em posto de gasolina. Aí o cara que estava tocando lá o reggae parou, ô louco, é sério? Irmãos, eu estava de boa, né? Aí já levantei para geral, né? Isso mesmo, eu era casado com a loirinha, com a branquinha, com a ruivinha, e Cristo me divorciou dessa desgraça que leva o homem a perder a sua família, a perder tudo que tem, tal. De tabela, todo mundo já ouviu. Aí esse cara chegou e falou assim, cara, eu preciso falar com você, mano. Mano, tá vendo aquela morena ali? Eu falei, sua esposa, né? Ele falou, mano, a gente está se divorciando, cara. E é por causa dessa desgraça aqui e tal. Eu falei assim, mas hoje Deus vai fazer uma obra na sua vida. Irmãos, ali eu percebi a oportunidade de Deus. Virei para o André e falei, André, leva a esposa dele e a galera que está com ele para nadar, que eu preciso conversar com ele. Ele falou, irmão, não sei nadar. Eu falei, então aprende. Vai que eu não sou teu pai. Joguei as boinhas e ele foi. Falei, agora, irmãos, que nele, palavra. Irmão, só sei que esse cara se afeiçoou tanto a mim, que a nossa viagem acabou. Agora era só com ele e o casal que estava com eles. Irmãos, o dia inteiro, viajando, fazendo tudo junto. Passamos o Réveillon junto. Ele conhecia uma galera, uns engenheiros lá da usina de Belo Monte. O cara riquíssimo, irmãos, fechou uma parte da ilha lá para fazer a festa de Réveillon dele, convidou a gente. Aleluia, né? Aí chegamos lá e tal, e papo vai, papo vem, evangelizando e tal. Na madrugada, irmãos, eu estava orando, estava lendo um livro, levantei de madrugada. Quer dizer, levantei, eu cheguei, acho que era umas 4, 5 da manhã. Fui dobrar o joelho e falei, Senhor, eu sei que não há casualidade na vida cristã, que o Senhor tem um propósito, Senhor. O Senhor colocou esse casal na nossa vida porque o Senhor tem um propósito. Me mostra o que está acontecendo, irmão, Deus mostrou. No outro dia, a gente ia embora, fui no hotel dele. A hora que eu cheguei no hotel, eu falei assim, Maurício, preciso falar contigo. Ele falou, o que foi? Particular, vem cá. Aí eu falei para ele assim, Maurício, Deus mostrou que você está pagando uma prostituta. Aí esse cara desabou assim, tal, é verdade, estou mesmo, tal, não sei o que tem. Falei, meu irmão, é hoje que Deus ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Fale com sua esposa, clame o perdão a ela e mostre quem você verdadeiramente é, porque Ele quer te salvar, Ele quer transformar seu casamento e tal. Irmãos, nós estamos saindo do hotel, eu falei para ele,
Você conhece alguma igreja? Ele falou, tem uma igreja assim, eu falei, ok, eu vou te acompanhar por telefone. Irmãos, liguei para esse cara, para a glória de Deus, ele se batizou na igreja batista, serve a Deus, ele e a esposa. Irmãos, evangelismo não é uma data marcada na agenda da igreja, é uma data marcada na agenda de Deus. É você que tem que o quê? Só falar. Irmãos, eu preciso adiantar, senão eu vou contar tanto testemunho aqui, a gente vai dar até 6 da tarde, ninguém vai almoçar e o pessoal vai tacar a cadeirada em mim. Vamos lá, pode passar. Sempre quando você for abordar a pessoa, aborde sorrindo. Já viu aquele crente batizado no limão, está sempre azedo? Nossa, eu não sei se aqui tem, irmão, em Piracicaba tem uns camaradas que, bom dia por quê? Não, parece que ele acordou arrependido de ter morrido. Fala, sangue de Jesus. Não tem aqueles camaradas, né? Sempre. Não, aí você vai evangelizar. Paz do Senhor, bom dia. Quer aceitar Jesus, o cara? Não. Para ser igual a você? Não. Irmão, sempre quando você vai anunciar Cristo, faz assim com a máscara um pouquinho. Baixa. Abaixa a máscara um pouquinho. Mostra para o seu amigo do lado aí um sorriso ecológico, aquele que está com a alface no dente assim. Ó. Irmãos, sorria. É sério, pô, a gente é crente. A gente tem certeza de salvação, a gente sabe para onde vai. Né? Tem um amigo meu, irmão, de Brasília, eu adoro evangelizar com ele. Eu adoro. A gente estava, irmãos, numa comunidade cigana, e ele é assim, ele evangeliza desse jeito, no meio da rua, para geral, todo mundo ouvir, ele vai, eu navegarei, no meio da rua, irmão, do nada ele começa a cantar. Aí tinha um bar, irmão, tinha uns 40 negros do bar, e ele do outro lado da rua, eu aqui nas casas. Quer aceitar Jesus? Os caras hoje não. Se morrer, vai para o inferno. Eles, hoje sim. Aí ele, bora Carias. Vai aceitar os 40 hoje. Irmãos, e paulada. O bicho, irmãos, ele é uma graça. Eu choro da risada com ele. Ele tem uma peruquinha, o vento bate e levanta a peruca assim, ó. É muito da hora. Aí, a gente chegou lá e tal, irmãos, e ele parava, que era a doideira dele. Aí um dia ele falou assim, e aí Carias, quantos hoje aceitaram Jesus? Eu falei, cara, hoje não teve nenhum não. Eu, 269. Mas irmãos, o que eu estou dizendo aqui, é que a gente tem que estar o quê? Sempre... Irmãos, olha só como isso é sério. Eu tenho uma loja lá em Piracicaba do Boticário, que eu vou comprar uns desfedorantes lá. Aí, cheguei um dia lá, a gerente da loja. Chega aqui. Aí eu falei, vixe... Deve ser ilícito, né? Quando a pessoa chama você assim, né? Eu falei, o senhor é pastor? Eu falei, não, sou missionário. Eu sabia. O senhor tem um jeito diferente que aborda a gente aqui, fala com a gente e tal. Aí eu falei, sim, e desculpa, o que eu posso ajudar? Ele falou assim, missionário, a gente está com um problemão sério aqui na loja. Está uma briga entre as meninas aqui, eu pensando comigo, né? Imagina, as mulheres nem são tão concorrentes uma das outras, né? Pacíficas, né? Você viu o sapato dela? Aí eu olhei assim para ela e falei, o que está acontecendo? Ela explicou. Irmãos, dia das mães, véspera do dia das mães, a loja lotada. E eu estava o quê? Quietinho. Estava na minha. Aí quem começou foi ela. Aí eu virei assim para ela, assim, posso falar com elas? Ela falou, pode. Falei, pessoal, com licença aqui, todos os clientes, pessoal que trabalha aqui na loja. A gerente acabou de me procurar, ela quer que eu ore pela equipe dela. Todos vocês concordam em fazer uma oração aqui? As mamães assim, claro. Eu falei, inclusive, né, para abençoar o dia das mães, né? Aí eu catei, falei, dá as mãos. Naquela época a gente podia dar as mãos, né? Falei, dá as mãos aqui. Veio toda a equipe assim, os clientes tudo do lado assim, algumas já até fez a mãozinha assim. Aí eu peguei, virei para elas assim, e falei, sabe qual é o problema de vocês? É que Romanos 4:25 declara, ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 5:1 declara, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Sabe por que você não tem paz com o seu amigo? Porque isso é um reflexo da sua inimizade com Deus. Porque o seu amigo foi feito à imagem e semelhança de Deus. E você não odeia ele pela pessoa que ele é, mas você odeia porque ele é a semelhança de Deus. O problema de você é que você encara o mundo como inimigo, mas você não percebe que você é inimigo de Deus. Esse é o maior problema do homem. É por isso que você encara o seu amigo de trabalho como inimigo. Porque você odeia a Deus. Então você odeia aquilo que se assemelha a Deus. Eu falei, mas hoje, nessa manhã, Deus chama todos vocês ao arrependimento. E nessa manhã,
é manhã de salvação para vocês, entregarem a sua vida para Jesus. Porque se você, de inimigo de Deus, se torna amigo de Deus, você se torna amigo daqueles que são feitos à semelhança de Deus. Orei naquela manhã, passou um mês, voltei a comprar os Desfedorex, cheguei lá, a gerente me chama. Missionário, preciso te contar uma bênção, já estava falando nosso dialeto já. Aí eu olhei assim, conta a bênção. Falou, a menina lá, a menina que estava causando todo o problema foi mandada embora. Falei, mas fizeram a casa para ela? Falou, não, descobriram que ela estava roubando, fazendo isso e tal, não sei o que tem. Eu falei, pois bem, ele falou, e eu estou indo na igreja. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, e tem uma bênção maior para contar. Eu falei, o quê? Nós estamos saindo daqui para ir para a esquina principal, porque a venda explodiu. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, e meu presente, cadê? Irmãos, notem vocês que é você discernir as oportunidades. Evangelizar é você discernir as oportunidade. Todos os dias Deus coloca oportunidades para você anunciar Cristo Jesus. Esse só é um meio para você. E o que essa mulher me chamou a atenção foi o quê? O senhor sempre muito simpático, educado, sempre alegre e feliz aqui. Pastor, não tem problema? Falei, coitado, inocente, mal sabe ela, né? Mas, irmãos, é porque a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Sabe, não seja aquele crente, sabe, batizado no limão, não. Camarada sempre azedo com a vida, né? Pode passar. Irmãos, durante uma abordagem, se a gente vai fazer um trabalho em equipe de evangelismo, é lógico que algumas pessoas são mais tímidas e outras são mais desenvoltas. Mas é importante que todos sempre falem. Irmãos, nós estávamos uma vez numa comunidade no interior do Pará, foi um barato esse dia. Chegou uma amiga minha lá de Londrina, da Assembleia de Deus, eu vou estar com eles essa semana que vem agora, e ela chegou para mim e falou assim, ô Carias, eu tenho um problema, eu sou muito tímida, e eu quero ir contigo no evangelismo, porque eu não sei evangelizar. Eu falei, eu também não sei também, mas a gente aprende junto, vamos embora. E tem um amigo meu lá de Goiás, o Hanna, que ele é uma benção, irmãos, ele é um libanês, pensa num cara assim, irmãos, sabe, esperto, ele é muito gente boa, fomos nós três. E era uma comunidade de ciganos também. E aí quando a gente chegou, irmãos, pensa num lugar assim que ninguém abria a porta. O nordestino, você bate na casa dele, ele abre a porta, chama para o café, e se você bobear, chama para o almoço, fica para a janta, e estende a rede e você dorme lá. É cultura nordestina, irmãos. É maravilhoso. O Nordeste do Brasil é de uma riqueza, irmãos, cultural, sabe, um povo assim extraordinário. E quanto mais para o interior você vai, irmãos, mais maravilhoso é. E aí, irmãos, a gente estava lá, irmãos, e no Pará a mesma coisa, a gente estava na fronteira com a Amazônia, divisa entre o Pará e Maranhão. E essa comunidade, irmãos, fechada, não abriu o coração. E aí essa menina estava comigo, a gente chegou numa casa, tinha duas moças. Aí ela pegou assim, e eu tentei fazer contato com as meninas, elas não faziam contato visual. Aí eu achei estranho. Aí chegou uma hora, eu falei, Hanna, não vai rolar. Aí eu chamei e falei, Thaís, vem cá. Chega nelas. Eu percebi que elas têm um bloqueio com homens. Ela falou assim, mas não sei falar. Eu falei, fica em paz. A Bíblia diz que Deus vai trazer à memória aquilo que você sabe, para que você fale, testemunhe. Chega junto. Aí, irmãos, elas tinham 3 filhos. Os moleques se mordiam a gente. Irmão, você catava por aqui assim, ó, segurava aqui e tal, falou, sangue de Jesus tem poder. E eu ando sempre com bala, alguma coisa quando é criança, assim, né? E eu falava, meu Deus do céu, eu falei, Hanna do céu, arranja uma bola, senão eles vão morder toda a gente. Canibal essas crianças. Aí, irmãos, a gente jogava a bola assim para eles, e eles mordiam a bola. Irmãos, era uma coisa terrível. Eu falei, sangue de Jesus. E eles não deixavam a conversa desenvolver com as meninas, com as duas moças, né? E eu estava aquela coisa, daqui a pouco a gente foi ganhando a confiança das crianças e tal, foi indo. Irmão, eu tenho até hoje esse vídeo que traz uma alegria tão grande, né? Aí as crianças, irmão, começaram a se apegar a gente, se apegar, e meia hora, 1h40, 2 horas. Eu falei, Jesus amado, ela falou que não sabia falar, né? Deixa eu ver o que está acontecendo lá, né? A hora que eu entro na sala, irmãos, estavam as 2 meninas de joelho, prostradas, e ela colocando as mãos sobre a cabeça daquelas 2 meninas. Orou, fez a confissão de fé daquelas meninas, entregaram a vida para Jesus. E sabe por que elas tinham um bloqueio com homens? Porque as 2 foram abandonadas quando crianças, numa comunidade cigana. E as 2 foram abusadas sexualmente desde criança por todos os homens da tribo. Como é que uma menina dessa encara um homem? Qual que é a referência de paternidade e de masculinidade que essas 2 meninas têm?
elas nem sabem quem são os pais das crianças. Só que essas meninas, quando eu cheguei lá, elas tinham 16 anos, 3 filhos. Uma com 2 e uma com 1 filho. E se não fosse essa menina que estava com a gente entrar, nós não teríamos feito contato com essa pessoa. Porque, irmãos, é importante que toda a equipe fale. Todo mundo deve falar. Desenvolva esse hábito de você entrar, não seja aquele chato, né? Lógico, né? Aquele chato, né? Que chega e começa a falar, destrambelha, né? E não para mais, né? Não é isso. Irmãos, um dos melhores métodos de evangelização, ouçam o que as pessoas dizem. Ouçam o que as pessoas dizem. Eu estava na minha igreja, e tinha uma senhora lá, uma diaconisa, que sempre chegava assim, missionário, eu preciso que você vá orar na minha casa. Eu falei, vou, irmãos, eu viajando um monte e tal, não achava tempo para ir na casa dessa irmã. Santa Ceia, chegou eu, aí essa irmã chegou assim para mim e falou assim, missionário, precisa ir hoje em casa. Irmãos, eu tinha rodado acho que uns 600, 700 quilômetros, indo num monte de igreja. Eu estava só em espírito no culto, o corpo já não estava mais. Eu louco de vontade de ir em casa, tomar um banho e dormir, né? Ia trabalhar no outro dia cedo. Falei, não, irmã, vamos hoje. Chegamos lá, sentamos na sala dessa irmã. Ela virou assim para mim e falou assim, missionário. Começou a contar da vida dela e tal. Falei, irmã, está tudo bem? Ela, está tudo bem. Aí eu já fiquei pensando, está tudo bem? Porque ela me chamou para vir aqui. É uma senhora já, né? Ela falou assim, missionário, vai ter batismo na igreja? Eu falei, vai ter agora mês que vem. Então eu vou dar meu nome para o pastor para me batizar. Aí eu, a irmã não é diaconisa? Aí ela falou, eu sou. Eu falei, mas a irmã não é batizada? Ela, sou, já fui 7 vezes batizada. Eu, 7? Como assim 7, irmão? Irmão, eu amo batizar. Eu falei, não, eu também gosto de nada de piscina, mas batismo uma vez só, né, pô? Aí eu falei, como assim 7 vezes? Onde é que a irmã batizou? Começou a falar das igrejas. Eu falei, irmã, passa um café que vai demorar hoje. Eu falei, irmã, conta essa história para mim. Irmão, essa mulher começou a contar. Pensa numa confusão mental tamanha que ela não sabia nem o que significava o batismo. E a diaconisa da igreja. Irmãos, quanto mais ela falava, mais eu desesperava. Aí uma hora ela chegou assim, missionário, eu quero que você venha orar aqui no meu quarto. Eu estava com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, vai na frente. Aí ela foi. Ela falou assim, eu quero que você ore nessa parede aqui, ó, missionário. Bem nessa área aqui. Aí eu falei, nessa parede aqui, irmã? Nessa aqui mesmo? É bem nessa área aqui. Ela falou, irmã, passa outro café que vai demorar mais. Eu falei, irmã, como assim? Não, eu quero que a irmã ore naquele objeto ali e tal. Eu falei, mas por quê, irmã? Não, porque tem um demônio lá. Eu falei, irmã, demônio não fica em objeto. A área de atuação do demônio é na cabeça, na mente humana. Irmãos, uma confusão, mas pensa numa confusão. Saí de lá, chamei meu pastor, falei, pastor, o senhor não tem noção do que aconteceu domingo. Eu fui comentar com ele. Porque, irmãos, a gente precisa ouvir o que as pessoas dizem. Não foi assim que Jesus evangelizou uma mulher samaritana na beira do poço? E dá um gole d'água. Jesus chegou, eu fico imaginando Jesus, irmãos. Meio-dia, horário bom para pegar água, né? Ele olhou assim a mulher lá, aquelas roupas, né, bem confortáveis em Israel, né, das mulheres, né? Meio-dia. Aí está lá, puxando água, Jesus chega, me dá água. Aí ela olha assim e fala, por que me pede água? Não sabe que eu sou samaritano e o senhor judeu? Aí ele fala assim, se você soubesse quem te pede, é você que me pediria. Irmão, Jesus dá 3, 4 palavras, e a mulher entrega a vida dela. Começa a falar. Aí ela vira a conversa. Vejo que tu és profeta. Ela muda o assunto. Senhor, onde nós devemos adorar? Ela pergunta sobre o princípio da adoração. Nesse monte ou naquele? Aí Jesus é direto. Não, nem num monte no outro. O que Deus busca não é adoração, é adoradores. Chama teu marido. Aí ela fala, nem vai falar, ele já responde. Perceba, irmãos, que medo de palavra, ele evangeliza aquela moça, porque ele ouve tudo que aquela mulher está disposta a dizer. Você quer ser, sabe, irmãos, um instrumento nas mãos de Deus? Tenha paciência. Irmãos, é ou não é verdade? Quem tem mais de 30 anos aqui, levanta a mão. Tá, vamos entregar a idade, 30. Mais de 30. A irmã, tem ou não tem? Mais de 30. Adonias. Os mais de 30 vai se lembrar disso. 36, 40. Os mais novos nem sabem o que é isso. Pessoal, antigamente, é sério, isso existiu.
Você tirava do gancho, você fazia assim, ó. Era 6 números. 6 números. Era bastante, irmão, para a gente guardar naquela época, era muita coisa. Aí ficava. Aí se tivesse a sorte de encontrar a pessoa em casa, você falava. Então você tentava de novo. Aí os do 40 para trás, vão se lembrar. Você puxava um número, tocava na telefonista, a telefonista contactava. Hoje em dia, como é que a gente fala? Puxa para cima aí. Não é assim? Só que você manda um áudio de 2 minutos, a pessoa fala assim, que afronta. Pensando que é íntima minha para mandar áudio de 2 minutos? Aí a pessoa fala assim, parece aquele leilão do boi, né? Parece o Eminem, né? Então, né? De tão rápido que é o negócio. Irmãos, e a gente não quer ouvir. Irmãos, e quando a mãe manda áudio de 4 minutos? Mamãe, nos ajudem, mãe. Não, é sério, pô. Se ouve tipo uns 30 segundos, entende a linha de raciocínio e responde, né? Quando é o líder... Ah, fala Deus. Eita Deus, cadê o Luiz Gustavo? Agora é sério, quem que manda mais áudio? O Luiz ou o chefe? O Luiz? O chefe? É o boss que manda? Áudio grande? Aí todo mundo só no leilão do boi para ouvir, né? Mas galera, escute só. Notem que nós temos, irmãos, uma dificuldade em ouvir. A gente é muito pródigo a falar, mas a gente é letárgico para ouvir. E aí está uma ferramenta extraordinária para você evangelizar. Ouçam as pessoas. É por isso que a área de psicologia bomba, irmãos. Porque ninguém quer ouvir ninguém, irmãos. É sério. Ninguém quer ouvir. Nem áudio, irmãos, a gente não quer ouvir. Não é verdade? Você está vendo qualquer vídeo na internet que passa de 2 minutos, 3, a gente já está incomodado, não aguenta ver. Você entendeu? Porque a gente está perdendo essa capacidade do quê? De ouvir as pessoas. Então, ouça o que as pessoas dizem. Isso é importante, irmãos. Você vai ouvir o que ela vai dizer, você já vai perceber o que está no coração dela. Nunca entre em discussões sobre usos e costumes e particularidades denominacionais. Não entre nisso, pode passar. Abordagem, irmãos, foco o que na mensagem da salvação. Se você sentir propício fazer o apelo, faça. Irmãos, evangelizar não é uma corrida por apelo, viu? Não é isso. Se você sentir que é propício para fazer, faça. E se tiver um culto mais à noite, você convida ele para o culto à noite. Pode passar.